vai entrar agora na parte, a gente vai entrar na parte do que ela fez, de fato. E aí o que eu li, a parte que eu tinha lido, era que a casa estava abandonada lá, tipo, sem luz, sem água. Sem água. Tinha uma galera que fala que tinha um balde do lado de fora. Isso. Que era onde tinha os excrementos lá. De novo, voltando no assunto das de fezes bosta. das pessoas, né? E que aí, tipo, e era isso, e ela ficava lá. E aí depois eu fui ler, ela era supostamente filha de um médico que foi muito famoso. Isso. E neta de um cara que era um barão, até anotei o nome aqui, que era um barão da... Era um dos Matusalém de São Paulo. Era um cara que ele era barão de Bocaína, que era fazendeiro, banqueiro e comerciante. Então era tipo um cara top, rico pra caralho da época. Sim. E aí é mais um caso que tipo a pessoa é neta de alguém muito foda. Tá? Sim. E aí a casa teria sido deixada pelos pais quando morreram, né? Na verdade foi assim. Em 1979, ela começou a namorar o René Bonetti, que ele era, tipo, ele trabalhava na PUC, ele era, tipo, engenheiro de satélites espaciais. Na época, ele tinha uma profissão muito foda, ele era um cara muito foda. Então, ela morava com os pais, ela era bem jovem, ela namorava com o René, e ele recebeu uma proposta de trabalho pra ir trabalhar na NASA, lá nos Estados Unidos, pra ele poder fazer os projetos desses negócios de satélite por lá. E aí, meio que a mãe dela falou pra ela assim, vão pra lá juntos, mas se casam, né, antes e tudo mais. Então, eles decidiram se casar antes deles irem pra lá. E, na época, ela morava naquela casa. E a mãe dela, como presente de casamento pra ela, falou pra ela assim, olha, a gente aqui em casa tem uma empregada que trabalha há muitos anos aqui. Na época, a mulher acho que tinha o quê? Uns 30 e poucos anos, né? A mulher trabalhava com a família há muito tempo. Como presente de casamento, leva ela com você pra ela trabalhar pra você lá. Mas ela ia trabalhar. A mulher ia trabalhar. E a mulher, ela era negra, analfabeta. E a gente tá falando de 1979. Então, eu acho que quando ela recebeu essa proposta do tipo, você vai para os Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos, eu acredito que ela tenha visto isso como uma super oportunidade. Nossa, até para mim, se alguém falasse isso para mim, eu seria uma oportunidade para mim hoje, em 2022. Imagina para ela, que não sabia ler, escrever, não sabia nem nada. E ela foi. E quando chegou lá, realmente, eles tinham uma vida muito boa lá, uma vida bem luxuosa, uma vida bem tranquila. E eles levaram a mulher. Só que foi aí que entra a parte do que eles cometeram o crime, né? Que foi a forma decadente como eles tratavam a mulher enquanto ela trabalhava pro casal. E, tipo, a família da mulher ou a família da Margarida, eu acho que eles não sabiam aqui no Brasil, porque geralmente quando ela via a família, ela vinha pra cá. Então, acho que a família não sabia. Mas ela tratou essa mulher de forma extremamente decadente lá, né? Então, quando a mulher foi pra lá, eles começaram a viver normal e tudo mais. E aí a Margarida começou a torturar essa mulher e fazer ela de escrava mesmo, assim. Caralho. Ela era extremamente torturada, ela era escrava. Mas, assim, pra entrar dentro do crime, a gente já pode entrar dentro do crime? Pode, bora, partiu. Então, ela era torturada. Então, tipo assim, ela não comia, ela não podia comer a comida dentro de casa, as janelas ficavam, as portas da geladeira ficavam presas com cadeado, ela não podia tomar banho no chuveiro, ela não podia fazer nada que uma pessoa normal, básico, poderia fazer. Tipo, nem usar o banheiro pra fazer as próprias necessidades. Ela dormia num porão, tipo, num colchãozinho, num lugar úmido, sem ventilação, sem nada, de forma extremamente decadente. E todos os trabalhos que ela mandava essa mulher fazer dentro de casa eram trabalhos, assim, muito escravos. Como, por exemplo, ficar lá fora o dia inteiro limpando as janelas. Ou porque ela tirou uma coisa do lugar, ou fez uma sopa sem gosto, jogar água quente na mulher, sabe? Bater na mulher. E foram isso por muitos anos. E ela não falava nem o português direito, quem dirá o inglês, né? E ela começou a ter um problema no estômago, que o estômago dela começou a crescer, e parecia que ela estava gerando uma criança. E uma das vizinhas da Margarida, a Margarida era muito católica, e ela ia numa igreja lá nos Estados Unidos. E essa mulher ia também, essa vizinha. E ela sempre via essa empregada por lá, trabalhando na casa deles e tudo mais. E como ela falava espanhol, ela acabou virando amiga da mulher que era escravizada.
Então a vizinha virou amiga. E ela tinha muito medo dos patrões, a moça. Eu não lembro o nome dela não foi muito bem falado, porque a própria mulher hoje, ela não quer ser identificada, então a gente respeita isso, né? Mas ela virou amiga dessa vizinha, e essa vizinha fala que que ela tinha muito medo dos patrões. Tipo, de absolutamente tudo. Que, tipo assim, os patrões, eles pegaram o passaporte dela, a Margarida, por exemplo, pegou o passaporte dela, guardou o passaporte e ela tava sem visto e ela era constantemente ameaçada, do tipo, se você não fizer isso, vão te deportar, você vai ser presa, você não tem nada no Brasil, você ficou ilegal, vão colocar na prisão americana. Pra uma pessoa que não tem entendimento de absolutamente nada, né? A pessoa entrava em pânico, então meio que ela ficava na mão deles, assim. E essa vizinha começou a perceber isso, porque às vezes ela ia lá numa tarde de café machucada, com ferimentos no corpo. O estômago dela começou a crescer, via ela muito debilitada, fraca, sem se alimentar. Então essa vizinha, ela foi reparando isso. E esse jornalista, ele foi até a casa dessa vizinha e conversou com ela. Entendeu? Uhum. Aí essa vizinha, ela foi vendo que as coisas estavam acontecendo. E em 1997... Então, tipo assim, essa mulher já trabalhava lá há mais de 10 anos. Quase uns 18 anos trabalhando lá nessas condições. Então, mais ou menos em 1997, os Bonetes vieram pro Brasil de férias e deixaram a empregada lá. E foi quando a empregada foi e falou pra vizinha tudo que ela passava dentro da casa. Então, essa vizinha, ela foi até uma advogada da igreja, contou o caso, vendo se essa advogada podia ajudar a mulher, porque, querendo ou não, a mulher estava morrendo, ela estava ficando muito doente, né? A princípio, essa advogada achou que seria uma furada, um problema, mas depois ela acabou, tipo, entrando em contato com o FBI, para que o FBI pudesse abrir uma investigação em cima disso. Então, o FBI ficou um tempo sondando a casa dos Bonetes lá nos Estados Unidos, ficou tentando investigar um pouco a vida deles, até que o FBI foi até a casa mesmo, e eles não precisavam de um mandado de busca, porque se tratava que a vítima estava lá dentro da casa. Quando eles abriram a porta, eles viram uma moça que era escravizada, e as condições que ela vivia. Então, tipo assim, eles deixaram $5 pra ela em cima da mesa, pra ela poder se alimentar. Tipo, eles vieram de férias pro Brasil pra ficar um mês aqui, deram $5 pra ela comer. Aí o FBI viu, tipo, a forma como ela vivia, a forma decadente que ela vivia. E aí perguntaram pra ela, nossa, mas como que a senhora come? Porque ela já era uma senhora, você entendeu? Ah, eles me deram isso aqui, falaram pra mim comprar. Mas ela não sabia nem o valor daquilo. Porque ela não sabia nada. Caralho. Então aí o FBI viu que, tipo, tudo aquilo que tinha acontecido, o rolê, a treta ali, né, que eles faziam pra mulher, foi quando o FBI decidiu levar ela pro hospital. E descobriram que ela estava muito doente, que ela tinha um câncer enorme na barriga, que ela tinha mais 7, 8 tumor pelo corpo, que ela estava, assim, bem mal. E nisso eles estavam aqui no Brasil, entendeu? Eles não estavam lá, eles estavam de férias. Aí depois de algum tempo eles voltaram de férias e eles ficaram meses aqui no Brasil. Então você imagina, eles deram $5 para a mulher comer por todo esse tempo. E ficaram aqui no Brasil. E aí, quando eles voltaram, a mulher não estava em casa. Entendeu? E aí, o FBI começou a fazer a investigação. Ela ficou sob proteção do FBI. Depois que ela saiu do hospital, essa vizinha conseguiu a ajuda da igreja, para que a igreja conseguisse colocar ela num apartamento, onde ela ficaria presa lá dentro do apartamento, até os patrões serem indiciados. E quando o FBI foi até a casa dos Bonetes para que eles pudessem colher o depoimento deles, já era o ano de 1998. O pai da Margarida Bonete estava doente. Então ela falou que ela ia precisar viajar para o Brasil porque o pai morreu. E nunca mais voltou para os Estados Unidos.